que estão nos assistindo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. É um grande prazer e uma honra também para mim estar organizando, quer dizer, ter organizado junto com todos os outros embaixadores e embaixadoras do Aging, o evento de hoje, que vai nos dar um panorama do que cada um de nós está observando na sua região e também quais são os efeitos que a tecnologia pode e poderá trazer para melhorar as condições de vida, a longevidade que está, né, enfim, que nós sabemos todos que está aumentando, como é que isso poderá ser, inclusive, incrementado, até porque vivemos num país com grandes diferenças sociais. E eu tenho grande prazer, vou apresentar a cada um, né, por ordem de ingresso no Aging. Então, nós temos aqui a Sheila Pires, que está representando o embaixador de Brasília, que é o Wagner Lacerda. Sheila é administradora e ela é diretora, faz parte também da equipe do Aging 2.0 de Brasília. Depois teremos Henriette Krutmann, que é diretora de finanças da Câmara Brasil-Israel. Ela é sócia fundadora da Health Biz Venture Builder e embaixadora do Aging 2.0 no Rio de Janeiro. Aí temos Paulo Formighieri, que ele é médico geriatra, embaixador no Hospital da USP de Ribeirão Preto, e é médico geriatra e é embaixador do Aging 2.0 em Ribeirão Preto. Teremos também a Taiwane Marchini, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná e embaixadora do Aging 2.0 em Curitiba. E Cíntia Leite, que é jornalista, especializada em saúde, tem uma coluna no Jornal do Comércio e é nossa embaixadora no Aging 2.0 de Recife. Coordenando todas as nossas conversas, enfim, teremos o prazer de ter o Dr. Venceslau, que é geriatra, colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é também membro da Sociedade Brasileira de Gerontotecnologia e também faz parte da diretoria do Aging 2.0 de Ribeirão Preto. E eu, então, com isso, enfim, com essa apresentação, para que nós possamos ter o máximo de tempo possível para discutir um tema, ou melhor, vários temas que são muito delicados, eu peço a você, Venceslau, que assuma aí o controle, então, do nosso evento. Obrigado a todos por participarem. Oi, Sérgio. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria agradecer as pessoas que estão com a gente aqui envolvidas de uma forma ou de outra para discutir esse assunto tão importante. E eu queria começar, depois eu estava pensando a gente fazer um brainstorm de saber a opinião de cada um, porque nós temos aqui pessoas muito diversas, apesar que o Aging 2.0 nos une. Então, eu queria começar um pouco falando pelo Rio de Janeiro, né, que eu acho que é um lugar interessante, e a Henriette poderia começar falando, você, Henriette, alguns minutos sobre o Rio de Janeiro, né, porque é a posição que você tem geograficamente, e baseado no tema que é essa inovação e essa inserção digital dos idosos, o que você acha disso? Qual que é o seu ponto de vista? Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu estou muito feliz em participar desse painel, que acontece, aliás, importante dizer, nós estamos no âmbito da São Paulo Tech Week 2020, né? E, sem dúvida, vai ser uma experiência muito rica debater esse tema na companhia dos meus parceiros, embaixadores da Rede Aging 2.0 em 5 outros estados. É uma oportunidade ímpar para a gente trocar informações, ideias, sugestões que poderão ser adotadas no nosso planejamento estratégico para 2021. Bom, sem mais delongas, o ecossistema de inovação na cidade do Rio de Janeiro, ele é um dos mais robustos do país. Ele engloba desde polos tecnológicos, como a Fundação BioRio, parques tecnológicos, como o da UFRJ, que é um dos maiores do país, aceleradoras, como a Fábrica de Startups, a Startup Rio, Sai do Papel. Temos a nossa agência de fomento, que é a FAPERJ, muito atuante no apoio às startups. E temos grandes corporates que investem em núcleos de inovação e empreendedorismo, como, por exemplo, a Redditor, Oi Futuro, Cisco, Intel, L'Oréal, dentre diversas outras. Bom,
Nós temos os dados de 2020 mostram que nós já temos mais de 1.000 startups aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós ocupamos a 4ª posição em número de startups no Brasil. Estamos atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O predomínio aqui é de edutechs, fintechs, indústria 4.0 e health techs. De acordo com dados da agência Rio Invest, o Rio de Janeiro é responsável por 20% de toda a produção científica nacional. E esse é um dado muito importante, porque nós bem sabemos a interseção entre a academia, entre as universidades e o ecossistema de empreendedorismo inovador. Com relação à nossa atividade econômica, o destaque no Rio de Janeiro é para as áreas de petróleo e gás, turismo, biotecnologia e e-commerce. Agora vamos para o nosso assunto raiz, que são as senior techs. As senior techs são a prova viva da pouca atenção que o mercado ainda está prestando ao segmento 50+. Elas simplesmente não aparecem como categoria diferenciada nas plataformas que contabilizam startups. Nós temos diversas plataformas que fazem essa contabilização e elas simplesmente não aparecem. Por outro lado, o Rio de Janeiro tem 22% da sua população acima de 60 anos. É o maior percentual de pessoas 60+ do país. E esse fato gera para nós uma crescente demanda, né, por produtos, serviços ofertados por senior techs. Do outro lado, do outro lado do balcão, nós temos igualmente 1,5 milhão de cidadãos acima de 50 anos, que são potenciais protagonistas desse mesmo ecossistema. Eles podem vir a ser empreendedores, podem ser investidores anjo, eles podem ser mentores, ou seja, de alguma maneira estar integrados também nesse nosso esforço. Um outro ponto importante é a questão de desconstruir o estereótipo de que só homens e homens brancos e jovens possuem o dom da inovação. Pelo contrário, é a diversidade que aguça a percepção dos desejos e problemas enfrentados pelo público 50+, 60+, 70+. Sim, porque os idosos não são pasteurizáveis. Eles não constituem um bloco único. As suas demandas são diferenciadas e não só em relação à idade, mas também em relação à classe social, preferências, condições físicas, etc. Temos também um outro recorte, que é o enorme público 50+, que mora e que habita em comunidades de baixa renda. Esse público também deveria entrar no radar das startups. Mesmo não sendo uma senior tech, no sentido estrito do termo, as startups podem ser sensibilizadas para adquirir uma pegada senior tech. Eu vou dar o exemplo da Coletando, que é uma startup que nós aqui do Chapter Rio estamos trabalhando. Ela é uma startup de impacto social, ela gera renda e bancariza pessoas através da reciclagem e logística reversa na coleta de lixo. Ou seja, eles promovem o recolhimento de embalagens pós-consumo através de ecopontos, que são itinerantes. E as pessoas, os coletores, eles têm como contrapartida o dinheiro na conta digital e cartão pré-pago, né? É muito interessante o sistema. Então, além da geração de renda, a Coletando também ajuda na melhoria das condições de salubridade dessas comunidades. Pois bem, 60% dos usuários da Coletando são pessoas com idade superior a 50 anos. E 70% dos operadores e atendentes dos ecopontos são mulheres e com mais de 50 anos. Então, o que nosso chapter fez? Nós incentivamos a Coletando a adotar uma postura engajada em prol dos 50+. Eles, então, assumiram a causa do combate ao idadismo, estão se preparando para ingressar no movimento Sou Mais 60, e além de outras ações alinhadas com o propósito da Aging 2.0. Então, esse foi só um exemplo que pode frutificar também em outros chapters e, de um modo geral, em toda a comunidade que tenha interesse na nossa causa, né, que é a causa da saúde, melhoria da qualidade de vida e combate ao idadismo. Bom, eu concluí a minha fala e passo a Sheila. Onde está a Sheila? Sheila. Olá, Henriette. Tudo bem? Passo a palavra para você. Espero que eu não tenha ultrapassado o meu tempo, porque eu acabei não computando aqui. Não, foi ótimo.
Bom, inicialmente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês e uma responsabilidade enorme representar aqui a AID em Brasília, o Wagner, que é o embaixador. Eu sou a caçula na AID em Brasília, caçula não de idade, mas de recém-chegada, né? Então, tá nessa mesa aqui com todos vocês, bastante experientes no tema, não só pela atuação na AID, mas pelo conhecimento que já tem no tema. É um grande desafio, mas também é uma grande alegria, porque é um aprendizado. Bom, falar um pouco de Brasília, falar um pouco do ecossistema de inovação de Brasília e da população 60+, né, ou do idadismo, vamos dizer assim, é algo que me apaixona e é bastante interessante. Então, vamos entender primeiro um pouquinho Brasília. É a capital federal, portanto, a característica principal da cidade, né, ou do distrito, é o setor administrativo, ou seja, é o serviço público, né, nas suas 3 esferas, e não só o serviço público federal, mas o serviço público também da governança local, né, do Distrito Federal. Então, tem uma característica muito do IGOV, né, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, também, por ser a capital federal e ter aqui a sede das principais instituições federais, né, com algumas exceções daquelas que ainda gostam muito da praia, né, Henriette, querem continuar no Rio, né, como a gente tem o caso aí de FINEP, BNDES, outras que continuam aí, mas que têm suas atividades aqui. Brasília tem também uma outra característica muito importante, que é a indústria de serviços, né? Aqui é muito forte o setor de serviços, e tem evoluído muito também no setor, agora vamos dizer assim, da inovação, né? Inovação tanto em serviços quanto voltada para o IGOV. Aí, falando um pouquinho do ecossistema de inovação, Brasília é uma cidade pioneira nessa área, ela teve uma das primeiras incubadoras de empresas do país, né? A primeira incubadora de empresas de Universidade Federal, que é o CDT, da Universidade de Brasília, que é, inclusive, uma das universidades de excelência, uma das principais universidades do país. Então, já está nisso, já tem uma trajetória, né, de mais de 30 anos atuando nesse campo. E aí, nessa esteira, a gente tem algumas incubadoras vinculadas às principais instituições de ensino aqui do Distrito Federal, a UNB, como eu já citei, a Universidade Católica, universidades privadas, né, como a UDF, que é uma instituição de ensino já bastante conhecida aqui em Brasília, já bastante antiga, UDF, e outros centros universitários. A gente tem também uma das primeiras iniciativas de parque tecnológico, ainda em processo de planejamento, que é o Parque Tecnológico da UNB, mas foi a primeira iniciativa, uma das primeiras iniciativas que surgiu no Brasil, embora ainda esteja no processo ainda de, vamos dizer assim, de planejamento. A gente tem, mais recentemente, a inauguração do Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília, que tem o apoio direto do governo do Distrito Federal, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, aqui do DF, e tem uma parceria enorme com as instituições de ensino, como a UNB, as instituições de pesquisa como a Embrapa e outras instituições. O Biotic, ele é muito focado em 3 áreas principais, vamos dizer assim, as TICs, que é o que dá o próprio nome, né, a parte de biotecnologia, na qual Brasília é uma referência, seja pela Embrapa, seja pela Universidade de Brasília e vários centros de referência da própria Universidade Católica e outras instituições de ensino privadas aqui, mas tem também a parte do IGOV, como eu comentei, que está crescendo muito, né? Então, o ecossistema de Brasília, ele tem incubadoras, ele tem parques tecnológicos já em operação como o Biotic, e mais recentemente, há coisa de 7 anos, e isso cresceu muito mais nos 3 últimos anos, aceleradoras, né? Aceleradoras importantes, inclusive, que têm tido um destaque no cenário nacional. E, mais recentemente, Brasília começa a adotar também a agenda de impacto, né? Impacto social e ambiental, com a chegada de incubadoras focadas nesse tema, como, por exemplo, o Impact Hub, que é um hub muito focado no apoio a empreendimentos de impacto. Falando um pouco de como é a população, né, mais sênior de Brasília, aí vai uma outra característica importante da cidade. Como vocês sabem, Brasília é uma das principais rendas per capita do país, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma distribuição de renda muito desigual, né? Então, a gente tem uma população
60 a mais, que está em torno de 10%, e a gente está falando de uma população total no Distrito Federal em torno de 2 milhões e 500, né? Mas essa população 60 a mais, 40% está aqui na região do plano piloto, né? E ainda distribuído entre duas principais cidades satélites, que é Ceilândia e Taguatinga. Mas a gente tem aí um percentual grande dessa população que está em outras cidades mais distantes aqui do Distrito Federal, que são as cidades satélites, né? E a gente tem também nessa população aí, em torno né, de 60% dessa população está na faixa de 60 e 70 anos, né? Desses, 58% são mulheres, é uma outra característica muito própria de Brasília, né? A população feminina aqui sempre foi maior, portanto, isso não é diferente na população sênior, né? E uma coisa muito interessante é que essa população que está no Distrito Federal, particularmente no plano piloto, é uma população de uma renda mais elevada, mas também de um grau de ensino também bastante elevado. Brasília é uma das principais cidades no país com a população de mestres e doutores, né? A gente tem uma concentração muito grande. Mas, por outro lado, também a gente tem essas distorções. Então, sempre quando a gente falar de Brasília, a gente tem que considerar esses dois grandes extremos, né? De uma renda per capita bastante elevada, mas de uma distribuição desigual, de uma população mais sênior, bastante, vamos dizer assim, privilegiada em termos de renda, em termos de capacitação, em termos de condições de infraestrutura, mas também de uma população que está na periferia, bastante carente dessas necessidades, né? Mas, por outro lado, Brasília demonstra, né, que tem um grau de digitalização um pouco maior em relação ao restante do país, e no que diz respeito à população mais sênior, há iniciativas do próprio governo local de estimular essa inclusão digital, né? Então, existe já um projeto de lei distrital para estimular a inserção do idoso, né, no acesso à internet, a serviços digitais e etc., né? Há também a instalação de um centro de inclusão digital mais voltado para a população de baixa renda, que é na região que a gente chama aqui da estrutural, que é uma região de periferia bastante importante aqui no Distrito Federal, importante por conta do seu tamanho, né? Existe um programa, uma outra iniciativa, o programa Viver, que é focado no envelhecimento ativo e saudável, né, de uma população bastante importante de Brasília, e são iniciativas tocadas pela Universidade de Brasília, com o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a gente tem, por conta das várias universidades que existem aqui na localidade, uma série de iniciativas voltadas para essa população, né? Então, a Brasília tem, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, grandes desafios para enfrentar, mas ela tem também já algumas organizações pensando nisso. E o ecossistema de startups aqui, ele ainda é muito recente, apesar de nós termos incubadoras já de mais de 30 anos, eram atividades que eram feitas quase que isoladas, né? Então, mais recentemente, é que essa onda de startups, por conta das aceleradoras, por conta de todo o estímulo que tem tido na região para apoiar esses empreendimentos, e também por conta de um olhar mais atento às questões de impacto social e ambiental, é que a gente percebe que há um crescimento no número de empreendimentos de startups, olhando mais para a questão do idadismo. E aí, para dar um exemplo, existe uma empresa que, inclusive, teve aporte de grandes corporações como a Samsung, que desenvolveu um aplicativo que ele antecipa, com alguns segundos, né, casos de algumas doenças graves, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, crises de hipertensão, por exemplo. Então, são segundos que são extremamente significativos para quem tem esse tipo de problema e que precisa de um atendimento rápido, emergencial, né? Então, esses são alguns exemplos do que pode ser feito e do que está sendo feito no Distrito Federal para atender essa população mais sênior. E a atuação da Aging aqui está muito focada nisso, né? Na aproximação com a rede de inovação da localidade, para sensibilizar sobre a pauta do envelhecimento, o apoio à participação de startups engajadas nessa economia do envelhecimento e a realização de uma
sequência de eventos, né, para incentivar tecnologias e inovação que tragam a melhoria no bem-estar da população mais sênior, né? Eu deixo aqui esse primeiro momento para que a gente possa conversar mais na frente e passo a palavra agora para o meu colega lá de Ribeirão Preto, né, a nossa Califórnia brasileira, que é o Paulo. Obrigado, Sheila. Na verdade, Ribeirão acaba sendo a caçulinha também, no sentido de que é a única não capital, né, entre os capítulos do EIDE, né, e também é um dos capítulos mais recentes, né, mais novos, né, nesse finalzinho de ano. Então, como não sendo também uma capital, não necessariamente é uma cidade conhecida, mas Ribeirão é uma cidade do norte do estado de São Paulo, né? Eu vou fazer uma propaganda inicial, né, para atrair os olhares, né? Então, é uma cidade que, como a Sheila já comentou, já foi conhecida como a Califórnia brasileira, né? Ela é uma cidade de médio porte, tem 680 mil habitantes, com uma densidade populacional elevada, né? Um centro urbano forte, jovem, tem seus 164 anos, e que fez a história, o reconhecimento, basicamente pelas lavouras, o maior produtor mundial de café, e depois, com o declínio do café, acabou tendo um segundo ponto de crescimento com as lavouras de cana e todo o programa Pro Álcool. Então, uma cidade que veio tendo booms de crescimento e desenvolvimento econômico. Hoje, a indústria de agrotecnologia ainda é bastante forte. Muita gente já deve ter ouvido falar do AgriShow, que ainda é um dos eventos principais da cidade. Mas a cidade se desenvolve hoje também, talvez de maneira mais forte, como um polo de serviços, educação e saúde. Hoje, talvez a referência principal de Ribeirão Preto seja essa característica, além da força da agropecuária local. É uma cidade rica do interior, né, entre a 25º PIB no país, aí, passando a diversas capitais, né? Ela tem um PIB maior do que 15 capitais no país, e essa riqueza ela tem muito a ver também com o setor agropecuário, né? Dentro do estado de São Paulo ela é bastante representativa, e ela tem uma característica de também ter uma representação forte enquanto cidade nas exportações. Ela ocupa aí quase 3%, ou oferece quase 3% das exportações do país. Com isso, hoje ela é vista, em geral, de fora, como uma cidade de predomínio de agrotecnologia e também de setor de serviços, e uma cidade jovem, né? Uma cidade onde quando muita gente pensa em Ribeirão, pensa em chopp, pensa em bar, pensa em pinguim, vida universitária, né? Ou então a vida do campo, né? Então, é uma cidade que tem um IDH bastante elevado, em torno de 0,8, né? Ela é a 40ª posição no ranking de todas as cidades do Brasil, né? Tem ainda uma renda per capita mais elevada do que a média do estado de São Paulo, né? Dentro da cidade de Ribeirão Preto, em torno de 53 mil reais. Então, com uma renda individual em torno de R$1.000 per capita. Então, é uma cidade ainda pujante, jovem, com uma economia forte, mas também é uma cidade envelhecendo, né? Apesar de uma certa flutuação da população universitária, da população que vem para trabalho e serviços, né? Essa população se mantém mais ou menos estável nos índices de crescimento, mas a população idosa vem substituindo percentualmente e de maneira progressiva esse percentual da população. Então, a expectativa de vida em Ribeirão chega aí para mulheres em torno de 79,5 anos, né? Isso é acima da média do estado de São Paulo e acima da média do Brasil, né? Para a expectativa de homens para 73, então ela fica ali no seu 76,3 de expectativa de vida, né? Então, é uma cidade que, apesar dessa cara jovem, dessa cara universitária, é uma cidade que vem envelhecendo. Uma coisa interessante da cidade, a taxa de crescimento da cidade é maior do que o estado de São Paulo, uma taxa de crescimento de 1,25, isso, a comparação é mais fácil dentro do estado pelas condições, mas o índice de envelhecimento da cidade é um índice de 93,6%. Né? Se comparar com o estado de São Paulo, que também não é um estado com uma média de envelhecimento importante, junto com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, você tem aí 81% o índice de envelhecimento do estado de São Paulo. Então, apesar dessa visão de uma cidade jovem, é uma cidade que vem envelhecendo. Você tem uma população jovem envolvida no trabalho e nos fluxos migratórios, né, relativamente estável, e essa população que vai vindo para Ribeirão Preto, fica em Ribeirão Preto, mora, vive e vai morrendo aqui em Ribeirão Preto, né? Então, hoje você tem em torno de 16% da população de Ribeirão Preto
indivíduos com mais de 60 anos, e uma previsão para 2050 de se alcançar algo próximo de 30%. Então, ao contrário do Rio de Janeiro, e São Paulo, mas talvez mais marcadamente no Rio de Janeiro, onde esse crescimento já tem uma história um pouco mais longa, né? É uma cidade em que muitas pessoas buscam para envelhecer. Ribeirão Preto era a cidade vista como a cidade dos jovens, né? E mesmo assim a gente vem tendo um envelhecimento maior do que o envelhecimento médio do estado de São Paulo, sendo que é uma cidade com um potencial econômico bastante elevado. E o interessante é que, se olhar os índices de mortalidade, você tem que a mortalidade dos indivíduos com mais de 60 anos, ela é proporcionalmente das menores no estado e bem menor que nas outras faixas etárias. Então, sim, é uma cidade jovem, com uma característica pujante, universitária, mas uma cidade que está envelhecendo e que essa população, essa realidade, ela precisa ser enxergada pelas empresas e pelas políticas públicas e até mesmo uma autorreflexão, né? É uma cidade extremamente urbanizada, né? Com 99,7% da população dentro do espaço urbano, mas ao mesmo tempo uma cidade que não soube construir esse espaço urbano com acessibilidade, com mobilidade adequada, né? É uma cidade que tem ainda ruas antigas e tem muito pouca preocupação nesse fluxo, né? Então, a ideia dessa jovialidade também tem o seu preço, né? Então, muita gente, tem muitos idosos, especialmente, tem muita dificuldade de se deslocar dentro do seu ambiente próximo de moradia ou de ambiente comercial, pelas condições mesmo de mobilidade, né? É um setor, uma cidade construída fundamentalmente com áreas separadas de comércio e moradia, mas as áreas de moradia foram sendo, com o passar do tempo, envolvidas por nichos. Então, hoje você tem grandes populações da cidade morando ou em bairros residenciais que se tornaram pouco viáveis em termos de acessibilidade de trânsito e segurança, ou em moradias verticais, em bairros mais antigos, que se tornaram também viáveis, né? Tanto pela possibilidade de deslocamento ao redor, como de segurança. Então, a gente costuma dizer que os idosos aqui são prisioneiros do castelo, né? Eles estão na sua casa, mas, ao mesmo tempo, eles têm pouca possibilidade desse deslocamento pelas condições da cidade que não percebeu essa diferença, né? E é muito mais difícil para um idoso ter essa vivência do transporte coletivo, do Uber. Então, é uma Califórnia brasileira, mas, ao mesmo tempo, é uma Califórnia com muitos espaços disponíveis e com pouco planejamento e adaptação, né? Há calor, há sol, há indivíduos idosos, mas há pouca preocupação de criar esse ambiente adequado para essa população. Hoje, aqui, esse momento é só uma apresentação inicial, a gente vai poder voltar a conversar. Então, eu vou agora passar para a Tayuane, que vai falar de Curitiba também. A Tayuane é exportada aqui de Ribeirão, fugiu para Curitiba, mas depois a gente vai resgatá-la também. Obrigado. Fugir para as colinas, né, Paulo? Fugir do calor e fui para o frio, né? Que, na verdade, hoje não estou em Curitiba. Mas saí dos 40 graus para uma média de 20 graus aí. Então, boa noite a todos, obrigada. Como o Paulo falou, vim exportada, né, de Ribeirão, sou do interior de São Paulo, mas resido em Curitiba há quase 6 anos. Então, o que eu vou falar hoje de Curitiba, né, de dar passar para vocês a minha visão de Curitiba, é a minha visão enquanto moradora há 6 anos de Curitiba, né? Eu acredito que, para todos, Curitiba é conhecida como uma cidade onde o transporte, principalmente, onde a cidade é uma cidade mais limpa, mais clean, e realmente é a visão de Curitiba, né? A questão da acessibilidade do transporte público de Curitiba é inquestionável, não tenho o que falar em relação a isso. Claro que a população de Curitiba ainda reclama muito, mas para a gente que sai de cidades onde isso ainda não é muito desenvolvido e chega em Curitiba, a gente se encanta, né, com as possibilidades. Curitiba é uma capital, mas não é uma capital tão grande. Eu falo que se você está em alguns bairros de Curitiba, você consegue se sentir morando no interior, né, até com a própria segurança de morar no interior. É uma sociedade com uma população de idosos já elevada, 16,6%, 16,6%
da população seja composta por idosos. Em 2010, esse número era de 11,4%, então tem um aumento de mais de 6% do número de idosos num período de 12 anos, né? Um aumento bem expressivo. Curitiba é a terceira melhor capital para o bem-estar urbano, né? E eu acho que toda a minha fala hoje, o meu direcionamento, né, todo o meu olhar sobre Curitiba vai nessa direção da mobilidade urbana, dos transportes públicos, enfim, porque isso eu tenho visto que aonde tem tido maior investimento, onde tem o maior investimento na cidade é em relação à mobilidade urbana, até mesmo em programas voltados para a pessoa idosa, né? Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes, ainda não chegou aos 2 milhões de habitantes, então, por ser uma capital, não é uma capital muito grande. Em Curitiba existem bairros onde a população idosa é mais concentrada, o meu bairro é um deles, os bairros vizinhos aonde eu moro são bairros conhecidos como bairros com maior índice de população idosa. E o que eu vejo em Curitiba por mais que não exista como em outras cidades, o que eu percebi, não existe tanto ainda uma ligação da universidade pública com a cidade, algumas coisas ainda acontecem em setores separados, mas o que eu tenho observado nesses últimos anos é um investimento maior, principalmente pensando na questão do envelhecimento, né? A gente tem o IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que junto com outras instituições estão direcionando todos os seus estudos para isso. A gente tem agora também o Instituto das Cidades Inteligentes, que tem lançado alguns cursos de inclusão digital para idosos, já olhando para essa necessidade. Essa necessidade tem sido suprida, na sua maioria, a questão do avanço tecnológico, o letramento digital de idosos, isso tem sido nutrido até o momento pelas universidades, tanto pública quanto privada. Eu, dentro da universidade pública, tenho parcerias com universidades privadas que oferecem cursos semelhantes, né, que acabam fazendo parcerias com a gente, com os alunos, enfim. Curitiba também tem o IPUC, que é um instituto voltado ao planejamento urbano de Curitiba, e o IPUC vira e mexe, assim, eles lançam algumas atividades direcionadas para a população 60+. O que eu tenho visto também é que Curitiba já tem algumas ações, mas não tanto quanto o interior do Paraná. Programas como Cidade Amiga do Idoso, Viver Mais Paraná, que é a ideia da construção de condomínios horizontais, isso acontece mais no interior. Uma das cidades onde já se avançou muito a questão da Cidade Amiga do Idoso é Pato Branco, todo o interior do Paraná. Então, assim, destacando novamente a questão, o que eu vejo são ações direcionadas para melhorar a mobilidade urbana na comunidade. Isso é muito importante, né? Porque isso possibilita com que os idosos cheguem a todos os lugares com menores problemas possíveis, desde o transporte ser adaptado até a acessibilidade urbana, de calçadas, ponto de ônibus, enfim, tudo isso é muito organizado. A ideia de Curitiba, né, quando pensa nessa questão da mobilidade urbana no público 60+, é pensar que o idoso possa sair de casa e que ele possa usufruir de tudo que a cidade ofereça para ele sem enfrentar maiores problemas. Então, isso inclui transporte público, ônibus adaptado, cuidado com as vias e com as calçadas e também os espaços para convívio social. Para quem já conhece Curitiba, sabe que Curitiba tem duas maiores atrações, ou é o shopping ou são os parques. E os parques são todos acessíveis, todos disponíveis aí para que as pessoas possam usufruir e possam ter, né, o convívio social. Curitiba também investe muito nas academias ao ar livre, tem um investimento, inclusive tem programas que auxiliam os idosos nos exercícios adequados. Então, são algumas ações que a gente consegue ver dentro de Curitiba e que acredito que, enquanto embaixadora do Aging, é onde eu vou me apoiar. O Paulinho falou que ele também é caçula nisso, a gente entrou praticamente juntos, né, como embaixadores. E eu vejo que isso é um potencial para que a gente possa trabalhar, para dar apoio para esses institutos e para essas instituições,
para desenvolver pesquisas e melhorar aí a mobilidade urbana dos idosos. É onde Curitiba se destaca e acredito que é onde a gente precisa continuar inovando. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Cíntia, colega de Recife. Olá, boa noite a todos. Obrigada aí pela transição aí, Taiwane. Boa noite para vocês. É um prazer, né, estar aqui nesse evento, discutindo aí estratégias, trocando aí experiências sobre a longevidade, né, e como é que essa questão da inovação pode estar mergulhada aí nesse universo 60+. Para falar um pouco, né, eu sou jornalista, sou especializada em saúde, e foi pelo universo da saúde que eu comecei a estudar, a me especializar nessa questão dos idosos, né, do envelhecimento ativo. Então, eu fiz uma especialização em gerontologia, tem um tempo já, fiz um problema, Cíntia está fora do ar. Como fazemos? Sim. Voltou, desculpa, acho que teve alguma instabilidade aqui. Tá, tudo bem. Vou te deixar sozinha, tchau. Tá bom. Então, a gente começou a compartilhar informações, né, para o público em geral sobre envelhecimento, sobre qualidade de vida, aqui com a população local. Eu trabalho num jornal, né, um jornal impresso também, que tem um universo também digital, um sistema de comunicação, com veículos de comunicação, e nós decidimos realmente abraçar essa questão da longevidade, né? O estado de Pernambuco, ele tem quase aí 9 milhões, tem quase 10 milhões aí de pessoas, segundo o IBGE, e entre esses quase 10 milhões aí, pelo menos 1,5 milhão de pessoas a partir dos 60 anos. Então, a gente vê um universo aí amplo. Só que, assim como acontece aí em várias outras localidades, nós temos 636 mil homens e 878 mil mulheres idosas, né, com esse público aí nessa faixa etária. Então, a gente vê aí realmente essa feminização aí do envelhecimento, como acontece em outras localidades. Já a capital, o Recife, tem quase aí 12 milhões aí de pessoas, também segundo o IBGE, e tem cerca de 300 mil pessoas a partir dos 60 anos. E aí a gente vê novamente, né, quando a gente traz aí a capital Recife, esse elo entre a longevidade e a feminização, como se faz presente aqui na nossa capital, seguindo aí a tendência de outros locais. No Recife, 113 mil são homens a partir dos 60 anos e 177 mil mulheres. Só que aí Recife desponta, segundo também o IBGE, entre as capitais brasileiras com a maior proporção de idosos. E aí, diferentemente do que Taiwane nos trouxe, eu até anotei aqui para destacar, essa questão da mobilidade urbana, do transporte público, a gente vê aqui no Recife realmente deixa a desejar, principalmente em relação a esse público 60+, né? Então, por que é que isso acontece? A gente acredita que mais importante do que pensar em iniciativas pontuais, né, para melhorar essa questão da mobilidade, do transporte público, é preciso aí pensar em políticas públicas para essa questão do envelhecimento, né? A partir das políticas públicas, a gente vê o quanto os gestores, eles podem realmente ver essa questão do envelhecimento a longo prazo e já preparar a população para essa questão da longevidade, né, que está cada vez, enfim, mais frequente em todo o mundo. Então, é muito importante, a gente tem percebido que criar
criar essas políticas públicas podem trazer realmente, aí podem fazer a diferença não só para melhorar essa questão da mobilidade urbana, né, essa questão do transporte público, mas também pode, enfim, atuar em várias outras frentes, né, como a questão da saúde, como a questão também da própria educação. E falando em educação, nós temos aqui na Universidade Federal de Pernambuco a universidade aberta à terceira idade. Por conta da pandemia da Covid-19, muitas dessas atividades, né, estão aí estacionadas, mas aí, por outro lado, também, o que nós vemos é iniciativas também pontuais, né, temos startups aqui, como a Gerontotech, que começou durante essa pandemia, durante esse processo aí de distanciamento social, começou a ajudar os idosos a se manterem conectados. E a Gerontech não é um exemplo único. Nós temos também aqui no Recife a geração X+, que tem trabalhado com essa questão de inclusão social, né, para idosos, durante aí também esse processo de pandemia, que é que a geração X+ observou. Observou que, assim como várias outras pessoas, né, inclusive esse evento agora está acontecendo por conta aí desse acesso maior, né, que a gente está começando na pandemia, que a gente vê o quanto a gente está usando mais essa questão, esses recursos tecnológicos. A geração X+ observou que o público idoso também precisava se sentir mais seguro nesse universo digital. Então, a geração X+, que é um movimento, foi criado por 4 mulheres, né, 4 mulheres idosas, então, são pessoas idosas falando para um público idoso, levando serviço para um público idoso e conteúdo também e informação. Então, eles começaram a perceber que esse público precisava aí conhecer mais esse universo digital, né? E várias, assim, eles criaram um curso, creio eu que de 12, 14 semanas, para que os idosos conhecessem ferramentas, enfim, conseguissem baixar aplicativos com segurança, utilizar as redes sociais também com segurança, para que eles se sentissem mais seguros. Então, fizeram uma primeira edição desse curso, estão aí organizando uma próxima edição também, isso tudo para o público 60+. Eu gosto muito sempre de falar da geração X+, porque são mulheres idosas falando para um público idoso também, então a gente vê aí que são pessoas realmente que trazem, que levantam a bandeira positiva do envelhecimento, né, tentando trabalhar essa questão do estigma, né, derrubando o preconceito, então essa visão, né, essa visão muito positiva aí, trazendo em relação ao envelhecimento, mostrando que é importante envelhecer com qualidade de vida, e também trazendo também essa questão da convivência, né, entre gerações, que é o que a gente chama hoje da intergeracionalidade. A geração X+, também tem trabalhado isso também. Só aqui, para finalizar, estou vendo que o Sérgio aqui já está entrando aqui na sala, acho que eu estou falando muito, né, já estou aqui passando o tempo, mas é porque é tanta coisa interessante aqui para a gente falar sobre esse universo aos poucos. Então, só para finalizar, eu não posso esquecer de falar do Porto Digital, né, nós temos aqui o Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil. Então, durante aí a pandemia da Covid-19, o Porto Digital também criou soluções para os idosos, criou aplicativos, criou ferramentas para que esse público tivesse mais segurança aí, apresentando sintomas sugestivos da Covid-19, ou então qualquer outra intercorrência em casa. Esse aplicativo aí se juntou a uma outra iniciativa, Anjo Amigo, aí, para oferecer um suporte aos idosos. Então, acho que em outro evento a gente pode detalhar um pouco essa questão, essa iniciativa do Porto Digital.
É isso que eu tinha para falar. Peço desculpa a vocês pela instabilidade, mas isso realmente ocorre, né? A gente está aqui ao vivo, numa live. Agradeço bastante aí e passo aqui a palavra para Sérgio aí, que é, enfim, o nosso maestro aqui do Aging, para falar um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Sérgio, desculpa, você está sem microfone desde o início. Opa! Obrigado aí pela direção, a direção artística. Nada como a TV Globo. Bom, boa noite. Voltando, agradeço então a Cíntia pela passagem de bola. E eu estava dizendo que eu apresentei a todos, mas eu não me apresentei, vou fazer isso muito rapidamente para entrar direto no assunto. Então, meu nome é Sérgio Duque Estrada, eu sou o embaixador do Age 2.0 em São Paulo. Estou agora também responsável pela expansão do Aging no Brasil e no restante dos países da América do Sul. Né? E o Aging 2.0 de São Paulo começou as suas atividades, quer dizer, comigo, começou em 2018, e tivemos 2 anos muito bons, 2018 e 2019, que foram anos em que as nossas atividades ganharam capítulo o título de melhor chapter dentre todos os chapters, que são hoje em dia 131 no mundo. Isso foi a primeira vez que o Brasil chegou sequer aos 10 primeiros lugares, então foi muito bacana. Isso não se deve, obviamente, a mim, mas a um grupo de pessoas. Óbvio que eu trabalhei também, me sinto muito orgulhoso de ter feito isso. Né? E aí partimos para essa expansão, que eu comentarei ao final, porque agora eu quero entrar mesmo nas atividades do chapter que eu sou responsável por hora. Eu vi que todos falaram muito, enfim, de tecnologia, também eu pretendo falar, mas eu pretendo falar de uma outra coisa também, que é a forma como a população está envelhecendo de maneiras diversas, né? Porque o estado de São Paulo tem 5,6 milhões de idosos e na capital nós temos 2,1 milhões. Então, quando a gente fala em envelhecimento, nós temos que pensar como é que essa qualidade, porque São Paulo, capital, tem micro-regiões, né? E tem algumas regiões que não têm uma unidade básica, nem de saúde, nem de área verde, nem de um centro de atividade, de cultura, e sem acesso à tecnologia. Né? Isso traz um impacto muito grande na qualidade de vida de qualquer idoso, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, né? Onde nós vimos como a tecnologia auxiliou aqueles que tiveram acesso a reduzir o seu isolamento. Então, e a gente sabe também que a expectativa de vida aqui em São Paulo, dependendo de onde você mora, ela tem ela varia em 25 anos. Né? Quem mora no Jardim Ângela tem uma expectativa de vida de seus 55. Então, chegar aos 60 já é um prêmio. Quer dizer, nós aqui na capital temos regiões onde a expectativa de vida é 82 anos. Então, de quem já está com 60 hoje? Quem está com 60 hoje tem uma expectativa de chegar aos 82. Então, vejam a diferença, a discrepância que existe. Então, chegar aos 60 lá em Jardim Ângela já é um grande feito. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Isso se deve também ao fato de ausência de políticas públicas que tenham continuidade. Né? Então, eu falo isso porque eu acho que toda a chance que nós temos de poder reclamar dessa falta de sinergia, de união e de continuidade de políticas, e que se unam também ao setor privado, né? Como nós vemos na França, que tem programas que unem setor público e setor privado, e é por isso que a França e Paris, em específico, tem programas incríveis para idosos. Nós temos também um problema grande de saúde, de segurança, de participação, de aprendizado continuado.
né? Então, por exemplo, segurança. Segurança tem a ver não só com a questão física, a caminhabilidade, como diz a Melima Latesta, que é uma expert no assunto e que fez até uma live, aliás, uma live não, uma presencial conosco, enfim, no ano passado, falando da dificuldade em São Paulo. Né? As calçadas aqui em São Paulo são uma vergonha. Eu comecei a fotografar para fazer assim quase que um mural de fotos da buraqueira de São Paulo, né? Da falta de cuidado, de falta de iluminação. Então, tem essa segurança física e tem a segurança mesmo. Né? Aqui em São Paulo, a questão do assalto, né? No Rio de Janeiro é a bala perdida. Obviamente que isso acontece mais. Os assaltos não, acontecem em qualquer lugar. Mas a bala perdida acontece mais, obviamente, na periferia, se bem que já está chegando na Zona Sul. Falo isso com muita liberdade, que eu sou um carioca que sempre tive muito orgulho da minha terra e lastimo que esteja acontecendo. E tem isso a ver, tem muito a ver com política pública. Né? Então, nós precisamos também atentar. A tecnologia, ela vem dentro de um âmbito de outras coisas, aí ela se acopla. Né? Então, porque nós temos aqui em São Paulo, sem dúvida alguma, o maior polo do país em termos de aceleradoras, incubadoras, angels, venture capitals, não tem nem dúvida que nós temos isso. E temos programas do setor privado que estão auxiliando muito. Né? Nós, inclusive, fomos responsáveis em 2018 e 2019 pelos 2 programas, únicos programas, que foram feitos de forma independente para selecionar startups a nível nacional. Eu espero agora que em 2021, com essa expansão regional, nós vamos ter uma penetração muito maior e vamos, espero eu, identificar muito mais negócios aí, muito mais empreendedores. Né? Mas vimos que em 2018 tivemos 141 inscritos, né? E em 2019 tivemos 101. Essa redução, na realidade, se deveu a uma qualificação maior, fizemos um filtro maior, porque começamos a selecionar projetos que já tinham um pouquinho mais de desenvolvimento e também a questão da autossustentabilidade financeira. Nós queríamos isso. Então, são 2 fatores, óbvio, né, que são muito importantes. Estamos dando muita importância agora também à intergeracionalidade, porque não adianta nada a gente ter um grupo de jovens que não tem um entendimento ainda do que é o desejo nosso 60+, né? Então, é muito importante isso. Eu acho que a intergeracionalidade é o futuro. Já deveria ser o presente, ainda existe muito pouco incentivo para isso, porque o idadismo é muito pervasivo. Idadismo é o preconceito contra a pessoa idosa, contra a velhice, e é, a meu ver, um preconceito muito, muito estreito, muito burro, porque a alternativa a ficar velho é morrer. Né? Então, todo mundo deveria pensar um pouco para ver que, enfim, temos que pensar que os jovens de hoje serão, com sorte, os velhos de amanhã. Então, tudo isso entra dentro desse conceito de podermos ter startups que conjuguem a união de pessoas idosas com pessoas jovens, que complementem os seus conhecimentos. Né? E também, nessa questão da pandemia, eu falei da digitalização dos idosos. Temos que pensar mais na educação digital e acho que o mercado poderia contribuir mais com isso, porque é importante que se lembre que o segmento 60+, ele tem a renda agregada de quase R$1 trilhão ao ano. Se nós acrescentarmos de 50+, chegaremos a R$1,8 trilhão por ano. Então, quer dizer, o mercado está sendo meio míope de não enxergar o grande potencial que esse mercado representa. E também, só para terminar, fala-se muito da digitalização, que os idosos já estão sendo incluídos. Já vi, inclusive até mesmo eu próprio já falei, os idosos aí têm a inclusão digital beira os 70%. Mas eu acho que estamos precisando entender melhor qual é o nível desta inclusão digital. Essa inclusão significa que o idoso está conseguindo fazer uma pesquisa, usando seu celular ou usando o seu notebook, ele está conseguindo fazer uma compra,
fazer internet banking, porque é aí que, de repente, vai haver, talvez, mais atenção, um olhar maior para esse segmento. Então, eu acho que a tecnologia, sem dúvida, ela vai ser um fator pelo fator de escalabilidade que ela, enfim, que ela tem, ela vai auxiliar muito na inclusão social, como foi o caso do celular, né, que era artigo de luxo, né, e agora, enfim, vai da classe E à classe A. Então, várias startups que nós estamos vendo também eu acho que seguirão esse caminho, né, porque público não falta. Público não falta, recursos não faltam. O que está faltando é uma penetração, uma consciência maior, e eu acho que é isso que o Aging e todos nós embaixadores queremos trazer para esse público como um todo. Podemos, enfim, continuar aí em perguntas e respostas, mas era esse o recado que eu gostaria de trazer e agradecer a todos aí pela paciência. Mas eu posso continuar falando, viu? Não tem problema nenhum, né? Eu não estou vendo aí. Ah, sim, muito obrigado, Henriette. Eu ia fazer isso no finalzinho, porque eu pensei que o nosso amigo Venceslau viesse, mas foi muito bom você ter, então, lembrado, já falou agora. Essa é uma campanha muito importante que nós estamos lançando, a campanha #Sou60+. É uma campanha para a valorização da pessoa com mais de 60 anos. Para nós profissionais, para nós que já vivemos tanto, que tivemos tantas experiências, porque, afinal, essa é a nossa vantagem, não é? Porque se o tempo nunca valeu tanto, imagina quanto vale uma pessoa com mais de 60 anos. Então, esse é o moto da campanha. Procure saber, entre no nosso site www.soumais60.com.br para se informar um pouco mais. Sérgio, boa noite. Pessoal, eu quero ver se alguém está fazendo alguma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma primeira pergunta para a Henriette, que está aqui com a gente, que foi... Eu acho que o que a gente discutiu aqui daria para escrever cada um capítulo, é muito interessante. Em algum ponto, todos os sofrimentos dos vários diretores do Aging 2.0 são muito parecidos, né? Porque você vê que as políticas públicas influenciam, o envelhecimento ser heterogêneo influencia em qualquer lugar que a gente discutiu aqui. Mas quando a Eliette falou, eu queria perguntar para ela se nesse exemplo que ela deu do coletando, como que ela diria que as startups em geral estão? Não necessariamente as senior techs, mas elas se adaptariam para atender melhor um público sênior? Quer dizer, não o que está sendo feito para o sênior, mas está todo mundo pensando no sênior? Eu diria o seguinte, que não tem quase ninguém pensando no sênior. Cabe a nós justamente fazer esse trabalho, essa ponte, como inclusive o Sérgio muito bem citou, a questão da intergeneracionalidade é um dos caminhos. O outro caminho somos nós, que estamos trabalhando diretamente com startups, com o mundo empresarial, sensibilizá-los para a questão da senioridade e do orgulho 60+, enfim, do combate ao idadismo. O que eu percebo é que, na medida, eu venho falando com startups aqui do Rio de Janeiro, né, com a nossa equipe do Chapter Rio, a receptividade é muito boa. Nós não precisamos ter uma startup senior tech para trabalhar a questão do idoso na startup. Dificilmente uma startup não vai, mesmo que ela não esteja voltada principalmente para a população 60+, mas ela pode ter um público, por exemplo, a própria Coletando, ela não é especializada em público 60+, mas ela tem. Eu tenho também uma outra startup, vacinas.net, não está somente, mas ela está se adaptando para ter um tratamento preferencial, diferencial para a população idosa. Não sei se respondi a questão. Não, Sheila, cadê a Sheila? Está com a gente? Sheila, você tem algum modelo parecido em Brasília? Porque você falou para a gente que tinha uma incubadora, que eu não sei se o tema era CDP, que é da Universidade de Brasília. Eles têm algum projeto mais voltado para o público sênior? Pessoal, aqui a incubadora que eu mencionei é CDT, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. É uma das incubadoras mais antigas, né? Foi criada em 86. Olha, como
essa realidade é no Rio, é aqui no Brasília, eu acredito que é no Brasil todo, assim. Eu acredito que não tenham ainda, e essa é a realidade aqui de Brasília, instituições pensando só nisso, né? Ou startups pensando só nisso. Acho que cabe a nós esse trabalho de fomentar, de sensibilizar, de estimular e de fomentar startups que venham a fazer isso. Agora, o CDT especificamente, que é o centro que tem a incubadora e tem uma aceleradora também, não tem um programa específico olhando para a senioridade. Mas como ele faz parte da Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília tem um papel social bastante importante aqui na região, e ela, sim, tem programas para isso, há uma conexão direta, quer dizer, por ser uma incubadora de universidade, ela olha para as questões que a universidade adota como estratégicos, como importantes. Portanto, é mais fácil você fazer esse estímulo a esses negócios. Entendi. Né? Não, você sabe que a Tawane comentou um negócio interessante, que era que em Curitiba ela não percebe a universidade tão próxima da sociedade. Mas a impressão que eu tenho, Sheila, é que você percebe em Brasília a universidade mais próxima da sociedade. É uma interpretação ou não? Não, isso é verdade. Eu acho que é uma característica, talvez, da própria localidade, né? A Universidade de Brasília, assim como as universidades mais antigas, que é a Universidade Católica e o Centro Universitário de Brasília, que é o UniCeub, eles têm na sua gênese, vamos dizer assim, atendimento a questões sociais. Particularmente a Universidade de Brasília, ela tem se destacado, né, no cenário nacional e até internacional por programas sociais bastante relevantes, por essa aproximação. Então, aqui, talvez diferente de outros, ela tem essa aproximação. Inclusive, esse programa que eu citei, que é na Estrutural, né, que é uma região de periferia, é um programa liderado pela universidade. Você falou uma coisa que eu achei interessante, Paulo, eu já te passo, que 40% dos idosos estão no plano piloto. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de 40% estão no plano piloto. Porque, como o Paulo falou, Brasília é jovem, né? A Tawane também falou isso de Curitiba, é jovem, mas a cidade está envelhecendo, né? A gente tem uma população aqui em Brasília, particularmente de servidores públicos, né? Pessoas que vieram para cá ainda jovens no início das suas carreiras, mas que, enfim, já chegaram nos 60, já passaram dos 60. Nesse percentual aí, 12% estão acima de 80 anos, né? Então, tem um percentual grande de pessoas mais idosas aqui no plano piloto. Talvez o plano piloto, assim, não sei se é a área onde melhor você tem uma estrutura, assim, até talvez uma mobilidade do que aquelas... você citou as cidades satélites aí, né? Olha, a urbanização em Brasília ela é muito boa, né? Brasília é uma referência em arquitetura e urbanismo, etc. Mas, na prática, né, para quem mora aqui, ela tem muitos desafios de mobilidade. Então, quem está no plano piloto tem alguns desafios, porque se você não dirige, você tem um problema sério aqui em Brasília. Se você não dirige ou se você não tem um carro, você tem um problema sério de locomoção. Muito diferente de Curitiba, que tem a questão do transporte público muito bem resolvida, né? Brasília, nós não temos isso, infelizmente. Né? Paulo, você ia comentar alguma coisa? Só fazer 2 comentários rápidos. Eu acho que muita gente não conhece o aging, e a gente mesmo, os novatos também estão tentando conhecer, mas na base da proposta do aging, quem quiser entrar no site pode olhar, existe uma proposta de changing the mindset, né? Que é mudar a visão do envelhecimento. E uma das características dessa proposta de mudar a forma de olhar o envelhecimento é justamente mudar o pensamento do design for old, desenhar esse material, esse produto para o idoso e substituir isso pelo design for all. Desenhar para todos e o idoso incluso dentro dessa proposta. Então, é não ter, quando possível, é claro, é não ter o desenho de um projeto, de um produto que seja, de certa forma, setorizado, né, para tentar agregar e incluir isso, quando possível. Um contra-exemplo disso é, por exemplo, uma startup que existe em Ribeirão Preto, que a Carla também citou hoje, que chama Vou e Volto, que é um grupo que oferece um deslocamento focado nessa população idosa para situações de
agendamento de consulta, atendimento médico e outras coisas mais. Porque aí é uma demanda específica do grupo que precisa de uma peculiaridade. E é algo que já existe em outros países do mundo de uma maneira mais forte, né? E aqui algumas iniciativas focaram essa característica. Então, existe a necessidade de mudar essa visão, de sempre que possível desenhar para todos, incluir o indivíduo 60 mais nisso, mas em alguns setores não. O design tem que ser focado, porque a demanda é focada. É isso. Não, isso é extremamente importante, né? Da gente também olhar um pouco para esse lado aqui, né? Cíntia, eu achei tão legal que você falou geração X, que são só mulheres, né? Porque quando você falou geração X, eu achei que fosse a baby boomers, X, Y e Z, mas geração X é por causa das mulheres, né? E aí você citou o Porto Digital e o Anjo Amigo, que o Porto Digital é uma área específica, é como se fosse o Silicon Valley, ou é só um grupo de pessoas que criam aplicativos e dispositivos e ferramentas? Então, pois são dois pontos aí, né, diferentes. A geração X+, é um grupo, né, que foi criado aí por mulheres para trazer essa visão que o Dr. Paulo falou ainda há pouco, né? Enfim, essa questão de que é preciso tirar o estigma em relação à longevidade, né? Então, esse grupo de mulheres, ele trabalha muito com a visão positiva do envelhecimento, pensando que só existem 2 caminhos, né? Ou a gente envelhece, né? Ou então a gente consegue envelhecer, e vem aí todo esse processo de finitude. Então, a geração X+, traz esse movimento, né? Tem feito uma série de eventos aí digitais durante essa pandemia, já que os encontros presenciais que elas vinham fazendo, estão, restritos. E o Porto Digital, ele é um parque tecnológico, né? Ele reúne aí várias startups, e algumas dessas startups aí nesse processo agora da Covid-19, que a gente vê o público idoso, né, o grupo idoso como um grupo de risco, várias startups aí que fazem parte do Porto Digital desenvolveram ferramentas, desenvolveram aplicativos. O Anjo Amigo foi mais uma iniciativa aí que entrou nesse momento para criar ferramentas para, trazer esse público idoso para o mundo digital e mostrar como é que esse mundo digital pode auxiliar essa população 60 a mais, né? E quando a gente fala, né, dessa questão da inclusão digital, tanto o Porto Digital quanto a geração X+, a gente tem também o Grau Técnico aqui, tem feito todo um trabalho aí para trazer para esse universo, né? E as experiências que a gente tem, eu tenho ouvido aí, né, as pessoas relatando que estão à frente dessa iniciativa, é que o público idoso tem aceitado muito bem, né? Dificuldade antes da pandemia aí, de conviver nesse universo, nesse mundo digital, mas a necessidade aí fez realmente com que eles mergulhassem aí de forma segura, né? Agora, infelizmente, são iniciativas que a gente fala pontuais, privadas, a gente não tem uma iniciativa aí como política pública, né? Que eu acho que é bem importante a gente pensar em política pública quando nós pensamos principalmente em relação às capitais. Paulo, você levantou a mão ou não? Não, tá. A Tawane comentou uma coisa interessante sobre Curitiba e sobre o Paraná, que eu achei que ela falou que em Pato Branco estamos tendo condomínio digital. Eu acho que Pato Branco, Francisco Beltrão no interior do Paraná, Cascavel e Maringá estão despontando como alguns polos onde as pessoas também estão investindo nessa questão. Maringá é uma cidade planejada, assim como Londrina, no Paraná, é uma cidade planejada. Mas Maringá tem esse cuidado, assim, sabe? Eu tenho amigos que moram em Maringá e tenho visto isso. Agora, Curitiba, eu acho que ainda, a Tayane falou uma coisa que ela tem um comportamento de cidade do interior, né?
porque comparado ao que a gente já foi discutido, e olhando um pouco para Ribeirão Preto, que eu também conheço, eu acho que Curitiba ainda tem esse comportamento. Mas tem muito polo desenvolvendo lá tecnologia, a Tauane está lá, e tem o Cefet que está cuidando disso. Tem algum vínculo com o pessoal do Cefet de Curitiba ou com a Faculdade Positivo? Bem, eu não tenho esse vínculo, né? Até se você tiver algum contato. Essa é uma dificuldade que eu tive em Curitiba, de fazer contatos né? Agora, como eu sou coordenadora da Universidade Aberta da Maturidade, eu pude andar em outros lugares, outros setores da universidade, porque ainda as coisas são muito divididas, o trabalho em conjunto é bem complicado, assim, isso foi uma coisa que me impactou, porque eu saí de Ribeirão, onde eu via a universidade dentro do hospital, tudo acontecendo ali junto, uma questão de dependência, e fui para um lugar onde as pessoas trabalham mais separadas, né, e assim, até eu conseguir começar a fazer umas parcerias, foi um tempo, assim, né, eu tenho quase 6 anos agora de UFPR. Eu tenho alguns contatos com a FAI, que é a Business School, com a FAI Senior, é onde eu tenho mais contatos, e algumas startups. Tem uma startup em específico que concorreu já a uma ação do Aging, que é a Brother, que eles prestam serviços, né, para a população idosa e também para pessoas com deficiência, que me procuraram porque ficaram sabendo que eu trabalhava com o público idoso, e aí eles acabaram me procurando e a gente fez uma parceria, e isso já tem uns 2 anos. Mas foi o que eu falei, agora, na coordenação da Universidade Aberta da Maturidade, que tem quase 2 anos, que eu consegui circular mais dentro da reitoria e conhecer alguns outros espaços da universidade, conhecer outras pessoas. Então, meu maior contato começou do ano passado para cá, até mesmo em outros departamentos, né? Como a gente não tem, dentro da terapia ocupacional, ainda uma pós-graduação, isso também limita um pouquinho mais, porque a gente fica mais ainda submerso na nossa realidade ali no curso de graduação. Mas eu acho que tem um comportamento de cidade do interior ainda, porque eu não me sinto em São Paulo, por exemplo. É muito diferente ir para São Paulo e ir para Curitiba, não só porque Curitiba não tem metrô e o transporte é tudo em cima da terra, e São Paulo não é isso. É o comportamento da cidade, é o ritmo da cidade, é uma cidade que para, depois, que o trânsito é das 5 da tarde às 7 da noite, ou das 6 da manhã às 8 da manhã, e depois não tem mais trânsito. Então, assim, é uma cidade ainda... Claro que o transporte e o planejamento urbano da cidade também colabora muito com isso, né? E eu não sei, assim, mas o curitibano, ele é um particular, né? Ele é um indivíduo muito reservado também, né? Então, quando você pensa em agrupar pessoas, tem essa dificuldade de lidar com o curitibano, né? Dizem que na pandemia o curitibano foi o que se saiu melhor, né? Porque já não gostava muito de contato físico, e aí se isolou mais fácil. Mas é difícil mesmo, assim, isso foi uma dificuldade, o próprio curitibano fala, né? As pessoas que eu conheço, enfim, as pessoas falam. O ano passado eu fiz uma pesquisa com uma aluna com trabalhadores motoristas de Uber em Curitiba com mais de 50 anos. E foi muito legal. O artigo dela acabou de ser aceito para publicação. Então, foi muito bacana, assim. E uma coisa que dá para pensar é que a segurança, o medo, por exemplo, não era uma das coisas mais frequentes do motorista curitibano. Eles tinham medo de trabalhar muito à noite, mas não foi o que apareceu com mais frequência. E olha que quando você olha para Curitiba, você tem várias satélites, né? Sim, a região metropolitana. A metropolitana é muito ligado, é interessante isso, né? O que você falou do interior do Paraná, são 15 cidades no total que despontaram nessa questão de pensar num planejamento de uma cidade amiga do idoso, mas Pato Branco é o que está se destacando mais. Que legal. Eu conheço Pato Branco. Sérgio, cadê o embaixador Mor? Não, eu gostaria, imagina, eu gostaria de fazer até um comentário, porque tem avô e vó. É só para falar a questão de startups, as senior techs, né? Sim, eu concordo com a Henriette que eu vejo que nós temos 2 grandes papéis. O primeiro é conscientizar o público em geral e os candidatos a empreendedores, né? Conscientizar da existência e da relevância do público 60+.
Isso é fundamental, né? Como ela citou o caso das duas startups, a Coletando e a outra de vacinas, que, óbvio, estão olhando, né, para outros públicos também, mas estão, de alguma maneira, seja no caso da Coletando, que está dando uma oportunidade de participação, de inclusão, seja o caso da startup de vacinas, que está privilegiando o público, que até pela sua própria, né, vamos dizer assim, performance negativa, digamos, no caso da pandemia, aqui em São Paulo, acho que foram 76% das mortes foram de cidadãos com mais de 60 anos, então é natural. Então, isso é um ponto, nós temos que conscientizar. Por trás dessa consciência, eu acho que sempre existe, quando as pessoas pensam também na sustentabilidade, então tem que haver um fator econômico, né? Então, isso a gente também demonstra. Existe uma pujança econômica no segmento 60+. E o outro, vamos dizer assim, o outro pilar sim, é a construção, é o fortalecimento das iniciativas que tenham como objeto, como objetivo, a população 60+, que, aliás, como a Henriette também muito bem falou, é uma população bastante heterogênea. Da mesma maneira como nós falamos de criança de 3 anos, é diferente da de 5, é diferente da de 7, da de 9, da de 10. Né? O idoso também tem de 60, 70, 80, 90, 100, com as suas, digamos, peculiaridades, necessidades e desejos. Né? Então, o que nós temos que fazer é tentar incentivar esses dois pilares. Aqueles que estão olhando fintech, né? Todo mundo fazendo fintech. Bom, pode ter uma fintech que inclua também o universo 60+. E pode ter uma Vou e Volto, que na realidade, ela, enfim, é meio que um espelho da Eu Vou, né, que existe aqui em São Paulo, né, como a Brother também, que eu sei que ganhou, estava entre os 10 projetos mais promissores que nós tivemos em 2019, e como nós temos tantas outras. E existe uma chance para isso, porque tem uma startup voltada para a questão de consulta e saúde, que o Venceslau conhece, que saiu com o projeto, ainda não estava nem ainda totalmente de pé, mas saiu com um projeto e teve um investimento inicial de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, por um investimento inicial. Né? Então, tem uma série de questões, e eu acho que nós estamos, inclusive, aqui para isso, para todos que estão nos assistindo, nós estamos aqui para isso, para incentivar, para dar mais visibilidade a essa demanda, esse mercado que existe. E depois auxiliar também os founders digamos assim, a conseguirem encaminhar da maneira correta os seus projetos. As nossas experiências aqui somadas podem ser muito significativas para que esses empreendimentos deem certo, porque a gente sabe que a mortalidade de startup é muito elevada. Né? Então, eu vejo que cada um aqui tem esse papel, tem essa responsabilidade. Enfim, Taiwane já está aí fazendo a Brother, né? O Paulo, eu sei que tem várias ideias. Você, Venceslau, também, você já está auxiliando algumas. Né? Henriette é hors concours, né? É a rainha das startups, e faz parte fazer uma propaganda sua. Henriette faz parte do Anjo do Brasil, ela também é juíza lá no MIT Angels, ela joga, né, nos times variados, mas somos todos um time, que é muito importante que todos então saibam. Nós vamos fazer um Startup Search, que é nossa competição, nossa chamada de startups de Senior Techs, a nossa terceira chamada de Senior Techs em 2021. Estamos nos organizando para isso, e eu tenho certeza que a cada ano que passa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos chegar lá. Né? O mercado vai perceber que nós existimos e que nós temos muito a contribuir. Se não for com a nossa cabeça, pelo menos com o nosso bolso, mas eu tenho certeza que com a nossa cabeça também. Bom, Venceslau, eu não sei se alguém quer dar mais uma palavrinha, um minuto. Não, eu queria comentar, desculpa, Sérgio, um pouco que você comentou, e agradecer você por ter me convidado para participar, que, assim,
envelhecer está na moda, já falaram, mas eu acho que já estava há muito tempo antes, só que envelhecer com saúde, envelhecer assim com proposta de vida, envelhecer dentro de um ambiente social. Nunca se brigou tanto, as pessoas com 60 a mais, até porque não existiam tanto, né? Mas nunca se brigou tanto para falar, escuta, eu estou aqui, escuta, eu quero que melhore essa calçada. Isso, ouve. Eu quero que melhore isso. Quero pegar um gancho no que você falou, assim, se você pegar duas crianças de 7 anos, elas são muito parecidas. Se você pegar 2 idosos de 70 anos, um pode ser professor de tecnologia, professor de uma dono de uma startup, enquanto o outro não consegue acessar o WhatsApp. Então, essa heterogeneidade que a Henriette usou, falando os idosos não são um bloco único, eu acho maravilhoso. É essa coisa de entender que cada um tem a sua necessidade. Quando a gente fala nessa inovação, nessas oportunidades, é de quem? Nós estamos falando de quem quer aprender a usar o WhatsApp, de quem quer andar na calçada, de quem quer cuidar dos remédios que toma, de quem, sabe? Então, são várias as necessidades que, às vezes, a gente tem que entender, né? Olha que coisa interessante, eu vou fazer um comentário que, assim, eu atendi um paciente que me ofereceu uma bala X no consultório, e ele falou assim, eu sempre gostei do house preto, mas eu não uso mais o house preto porque eles mudaram a embalagem e eu não consigo mais abrir. Pô, como assim? Alguém tem que olhar para isso, sabe? Tem que alguém que muda uma embalagem saber que também tem um idoso que gosta do house, que precisa abrir uma lata, sabe? Então, é um pouco disso que a gente está falando, né? De inserir as pessoas nesse mundo, né? Que foi um pouco do que o Paulo falou, né? Não é só para um design para o idoso, é um design para todo mundo. Sérgio, obrigado pela oportunidade. Se quiser finalizar, por favor. Agradeço a cada um de vocês que juntos estamos aí formando um time de primeiríssima. Aproveito até também para convidar aqueles que estão aqui nos ouvindo. Amanhã teremos um evento na Unibis, que é exatamente sobre essa questão. O que está acontecendo, né, com o marketing, o que está acontecendo com essa que chamam de economia prateada, né? Por que o marketing das empresas não olha, não nos percebe? Por que existe essa invisibilidade 60 a mais? E por que isso pode vir a custar muito caro às empresas, muito caro mesmo, as empresas que não perceberem, né, essa tendência irreversível, né? Vimos aqui em todos as nossas embaixadas que é o que está acontecendo. Todos nós aqui, né, do Nordeste ao Sul. Então, estamos vendo isso. Em breve vamos poder dizer a mesma coisa, vamos incluir a região Norte, o Amazonas, o Centro-Oeste, né? Em breve estaremos aí fazendo isso. Queria agradecer a cada um de vocês mais uma vez, a nossa audiência. Não se esqueçam do movimento www.soumais60.com.br. Deixe lá, inclusive, sua história. Tem um espaço para cada um. Eu já deixei a minha, então cada um pode deixar a sua, né? Henriette, que fez 60 agora, já pode deixar a história dela, né? Então, bem-vindo ao clube. E, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Foi um excelente evento. Obrigado. Maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.